Que a graça e a paz de Deus e do seu Filho amado Jesus Cristo seja para com todos os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus que vão ouvir este áudio. Espero que esse também possa trazer para vocês o entendimento de duas coisas principais: o que é a tradição dos anciões e o que é a tradição dos apóstolos. Os anciões em questão não seriam apenas aquelas pessoas idosas, mas aquelas que por sua idoneidade já foram separadas como líderes de um povo, e em especial da igreja cristã. Já os apóstolos foram os mensageiros primitivos, testemunhas oculares de Jesus Cristo. Isso é, eles andaram com o Senhor Jesus, eles viram os milagres do Senhor Jesus. Eles viram a sua morte e também viram a sua ressurreição, os quais eles foram responsáveis por escrever o Novo Testamento da Sagrada Escritura. Foram eles, irmãos, que lançaram as bases e o fundamento da fé cristã, o que realmente edifica a nossa alma. Agora, observamos, existem tradições que são mantidas e cultivadas entre famílias, igrejas e sociedade. Algumas dessas tradições conflitam diretamente com a tradição dos apóstolos, e isso não é bom, pois essas tradições de homens muitas vezes é por zelo do que é o convívio. Mas quando nós falamos a respeito de salvação de alma, nós temos que estar atentos na tradição dos apóstolos. O que eles deixaram para nós? Seguirmos exemplos de fé, porque é mediante essas escrituras, que o Senhor conservou. Está aqui, nós lermos, entendermos, é a base da nossa fé. Amados irmãos e irmãs, nem sempre a tradição dos antigos ou dos anciões é um ensino bíblico, por mais que pareça ser algo bom e de grande proveito. Não podemos tê-la como inspiração divina, a ponto de equiparar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Jesus Cristo reprovou certa vez algumas tradições dos anciões, que interferiam e invalidavam a palavra de Deus. Isso é um risco, isso é um perigo. Vejamos. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pelas vossas tradições? Isso encontramos em Mateus 15, versículo 1 e 3. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas que receberam para observar, para seguir, como lavar os copos, os jarros e os vasos de metais e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a esta. E disse-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes as vossas tradições. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhes deixais fazer por seu pai e por sua mãe, invalidando assim o mandamento, a palavra de Deus, pela vossa tradição que vós ordenaste. E muitas outras coisas fazeis semelhante a esta. Isso encontramos em Marcos capítulo 7,
versículo 3 ao 13. Observamos, irmãos, no texto anterior, uma tradição, por mais que pareça ser algo bom e até mesmo uma questão de higiene pessoal, não pode ser imposta aos discípulos de Cristo como doutrina sagrada ou doutrina bíblica. O pior acontece ainda quando essa tradição invalida a palavra de Deus. Os fariseus colocavam esses ensinos para serem observados e não percebiam que com isso contrariavam, anulavam a palavra de Deus. Então foram reprovados pelo Senhor Jesus no texto que acabamos de ler. A Escritura Sagrada sempre nos adverte sobre o perigo de sermos enganados. Dizia o apóstolo Paulo em uma das suas cartas: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja alguns de vós de sorte corrompidos o vosso entendimento, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Isso se encontra 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Veja o perigo de sermos enganados. Vejamos, o perigo de ser enganado existe, é real. Por isso devemos discernir, saber diferenciar a tradição dos apóstolos da tradição dos homens. A tradição dos pais e dos antigos pode ser preservada, desde que não contrarie a tradição dos apóstolos. O fundamento deixado pelos apóstolos não pode ser mudado, não pode ser derrubado, deturpado. Isso implicaria diretamente a nossa salvação. Pois o que caracteriza uma igreja como família de Deus é a permanência no fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual o principal é a pedra da esquina, Jesus Cristo. Isso está em Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20. Infelizmente, muitas tradições e crenças sem base na Sagrada Escritura têm sido disseminadas entre as igrejas, desviando muitos cristãos do verdadeiro evangelho, que é Cristo Jesus, chegando mesmo a confrontá-lo. Isso tem trazido muitos problemas teológicos, dividindo a igreja de Cristo.